Olá, você assiste a mais um Momento Espírita. O tema de hoje é a moral e a ética na visão espírita. Sobre o que é moral e ético, existe um senso comum entre as pessoas e as sociedades. Mas esses valores não se mostram uniformes quando as pessoas precisam pensar e agir no dia a dia. Para comentar conosco como a doutrina espírita vê esses valores, está aqui a vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Maíse Braga. Maíse, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu quero que você comente as seguintes afirmações. Para a filosofia, moral é um conjunto de valores e obrigações que variam no tempo e no espaço. Já para a doutrina espírita, seria uma distinção entre mal e bem, que são dois valores imutáveis. É verdade. Na verdade, a doutrina fala exatamente isso. Que há valores que são eternos, que nos levam a viver de uma forma positiva em todas as ocasiões da humanidade. Inclusive, os amigos espirituais dizem que muito do conflito das gerações mais jovens está sendo essa falta de diretriz que muitas vezes família e sociedade estão colocando em seus corações. Por isso, moral, ética, está muito relacionado também àquilo que nós somos, às informações que nos vêm e que vão nortear toda a nossa existência. Porque o que pode ser positivo para mim, para você não será, ou vice-versa. Mas há determinadas qualidades que são, dentro do coração humano, verdadeiras bússolas, diretrizes importantes para as pessoas na sua caminhada. E isso poderia se colocar, sim, como ter uma matriz moral e ter uma ética definitiva, que começa muito cedo em nossas vidas e que, se não temos, passamos a ser como um barco cujo vento vai levar para determinados momentos positivos ou não. Os amigos espirituais sempre afirmaram que há valores eternos, como eu digo, que estão sempre no coração do outro e que a doutrina espírita acredita, trazemos até de vidas que já se passaram e que precisam estar conosco cada vez mais reforçadas. Então, isso quer dizer que você já nasce com um senso ético e moral. Isso está inscrito dentro de você. Isso é uma conquista sua que vem de outras existências. Isso determina até na hora da sua escolha se você vai ser melhor aquinhoado nas qualidades e nas oportunidades que você vai ter desde o início da sua vida ou não. Porque baseado naquilo que nós já temos dentro de nós e que são conquistas, lutas vencidas de existências anteriores, nós vamos pautar, sim, muito da nossa existência de agora. E como é que a gente conquista, ao longo das reencarnações, esses valores éticos e morais? De que forma isso acontece? Lutando, superando nossas dificuldades, percebendo na sociedade aquilo que ela tem, que é positivo, que nos torna pessoas melhores ou não. Esse discernimento, que é, no fundo, a nossa vontade, e é por isso que os espíritos dizem que é como se nosso cérebro, nossa mente, fosse um grande escritório, com muitos gabinetes, onde a vontade é o fator determinante. E, claro, devido ao processo espiritual, a evolução maior ou menor, você tem uma tendência maior ou menor a ser moralmente positivo ou não. Até superar o conceito de ética que a sociedade te traga, porque dependendo da conveniência, muitas vezes a pessoa é ou não ética. Mas se você tem os mais profundos valores dentro de você, um processo evolutivo positivo, então mesmo que a sociedade dê a você determinados reforços, se não forem positivos, você não irá por eles. Você sempre escolherá aquilo que é sua vontade livre, entretanto, pautada no positivo, no renovado, no equilibrado, vai determinar para você e na sua relação com o outro. Então, é observável, né, dentro da sociedade, que uns são mais desenvolvidos moralmente e outros não. Sem dúvida nenhuma. O que pode ser para mim uma grande tentação, para você não será. Porque a sua ética já não permite que você passe, que você sequer admita a desonestidade, a maldade, a conveniência. Você sempre estará pautado pela educação que você recebeu, obviamente, da sua família, das pessoas que puderam agir sobre você, mas principalmente por uma tendência que já vem conosco de experiências anteriores, que é de buscar o positivo, o nobre, o digno. E já há outras pessoas que, uma vez muito tentadas pelo que não é digno, se deixam levar e até se justificam. Eu não sou digno, eu não sou reto no meu proceder porque passei por uma série de coisas e agora quero aproveitar.
Mas a pessoa que moralmente é ética, ela jamais, em qualquer circunstância, se permitirá aproveitar daquilo que não é positivo. Como é que a doutrina recomenda que a gente trate, avalie ou observe as pessoas que não têm ainda esse desenvolvimento moral? De uma forma até natural, porque cada um tem o seu processo evolutivo, mas sempre, se possível, procurando fazer com que a pessoa enxergue a vida de uma forma mais alta. Não individualmente, não olhando apenas para si mesma, para a sua conveniência, mas sempre convidando-a àquilo que o Cristo preceituou, que é pensar nos outros, que é fazer o bem aos outros, que é ser digno com os outros. E, é claro, você passa a pautar a sua existência de uma forma muito positiva, começa a aprender com as suas experiências, não se frustra com as que não dão certo, porque são sempre experiências válidas e, de certa forma, o olhar para o outro, que ainda não tem as facilidades emocionais que nós temos, será sempre de compreensão, mas nunca de conveniência. Sempre no sentido de fazer com que o outro veja que existem formas mais altas de viver. Bom, para a filosofia, a ética é o estudo da conduta humana. Na doutrina espírita, o autoconhecimento seria o caminho para atingi-la? Sem dúvida, e não só para a doutrina espírita, Sócrates já dizia isso. Homem, conhece-te a ti mesmo, porque conhecendo nossas vantagens e ainda desvantagens emocionais, íntimas, nós vamos sem dúvida encontrar novos caminhos. Vamos exigir mais de nós mesmos e talvez menos dos outros. Vamos apontar antes soluções para nós, antes de apontar para os outros. Vamos perceber as nossas deficiências primeiro, antes de perceber a deficiência alheia. E aí a nossa compreensão se dilata. E os amigos espirituais dizem que quando nós compreendemos, nós acertamos sempre. Porque entendemos que o outro ainda não pisou caminhos que já são nossos, ainda não viveu experiências, às vezes até difíceis, mas que nos tornam pessoas melhores, mais positivas. Portanto, se conhecer é, antes de tudo, prevenir-se de determinadas ciladas que a vida naturalmente nos traz, mas só cai aquele que vive no meio das ciladas e que aparentemente é semelhante àqueles que as fazem. Bom, segundo os estudos filosóficos, se verifica o progresso moral de um indivíduo, ainda mantendo a pergunta da evolução, né, moral, se verifica o progresso moral de um indivíduo, de uma sociedade, quando estes superam a coerção das leis, a coerção da religião e se pautam pela sua própria vontade. Como é que o Espiritismo vê isso? No Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, Kardec já fazia essas questões aos espíritos amigos e eles respondiam sim, que um dia nós todos teremos a lei natural como a nossa diretriz. Não será necessária religião e não haveria nem necessidade de leis humanas se a nossa vontade firme e se o nosso aperfeiçoamento moral pudessem determinar as nossas atitudes. Quais seriam essas leis naturais? Na verdade, a própria doutrina nos coloca isso no Livro dos Espíritos, as leis que regem o nosso progresso, a lei da destruição, por exemplo, muito enfocada no Livro dos Espíritos, porque ali está escrito que há coisas que precisam ser ultrapassadas, há coisas que a humanidade precisa passar para evoluir, para avançar, e dentro de nós mesmos isso também ocorre. Se você pegar essa parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, e esquecer que está dentro do Livro dos Espíritos, e que ali há uma noção espírita, você com certeza poderá encará-la como leis que deveriam reger a todos nós, aos nossos corações. Porque é aquilo que Jesus preceituou, que tantos que vieram antes dele também preceituaram. A questão de você respeitar o outro e, resumindo muito, colocar que você só faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Bom, minha próxima pergunta é exatamente sobre isso. Amar o próximo e fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem para nós resume a moral, segundo a doutrina espírita, né? Como você mesma disse. Para a filosofia moral, não basta reformar o homem sem reformar a sociedade. Quer dizer, a doutrina ela é muito preocupada com uma reforma íntima, uma reforma interna do indivíduo. E a filosofia moral, né, o capítulo da moral dentro dos estudos filosóficos, tem essa preocupação do homem na sociedade. Como é que a doutrina espírita vê isso? Na verdade, da mesma forma, porque enquanto o homem não se transformar, a sociedade não mudará. E quando você não muda, tudo em volta de você pode obrigar a mudança, mas se você não quiser, não haverá mudança dentro de você.
E é ilusório imaginar que sem mudança nossa, nós poderíamos fazer alguma coisa melhor em torno de nós. Não conseguiríamos fazer nem dentro da nossa família. Porque se as pessoas dentro da nossa família não perceberem nossa mudança para melhor, não considerarão que temos autoridade moral para apontar caminhos. E o próprio Cristo sabia disso. Por isso ele disse, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque ele sabia o quanto nós nos gostávamos. Ele sabia que havia um egoísmo profundo dentro de nós que nós considerávamos que fosse amor. Amor por nós mesmos. Mas sair de nós na direção do outro é o grande desafio que o Cristo colocou e que a doutrina espírita relembra. Porque se nós não tivermos essa capacidade de enxergar o outro, nós não sairemos de nós nunca. E é ilusório realmente imaginar, não, eu vou ficar aqui no meu canto sem me modificar e depois o mundo modificado virá para mim. Se cada um de nós não fizer essa mudança, não haverá nem a mínima mudança que deve existir, que é a da nossa própria consciência. Mas você não acha que essa mudança individual, esse trabalho de autoconhecimento, tem que ser acompanhado por uma transformação simultânea da sociedade, um aperfeiçoamento das condições da sociedade? E eu vou te pedir para responder isso após o intervalo. Fique com a gente. Você está assistindo a mais um Momento Espírita. O tema de hoje é a moral e a ética. A nossa convidada é Maíse Braga, vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília. Mas eu estava te perguntando no outro bloco, como proceder, como fazer essa mudança, né, essa mudança interna, individual, e ao mesmo tempo fazer a mudança social. Como é que a gente ajusta essas duas coisas? Seria o ideal que elas fossem ajustadas, mas se você lembrar que às vezes a sociedade evolui muito intelectualmente, mas pouco moralmente, ela coloca muito conhecimento em determinadas áreas, mas nem sempre esse conhecimento chega para ajudar o ser humano a ser mais feliz. E daí as diferenças sociais, o conforto que poderia existir e que não existe, as pessoas mais ricas que não se importam com as mais humildes, essa diferença enorme que existe entre os seres, na verdade, significa que moralmente a sociedade avança muito devagar. Mesmo que intelectualmente ela tenha verdadeiras vitórias. Mas o quanto isso vai beneficiar a todos? Essa deve ser sempre uma questão. E principalmente observar que mudança em sociedade significa mudança de todos nós. Isso seria o ideal, que tivéssemos uma tal capacidade de nos importar com os outros, mudando a nossa vida também, sendo felizes e fazendo os outros felizes, que então não haveria como impedir que a sociedade evoluísse como um todo. Mas ela avança com extrema dificuldade em determinadas áreas, porque moralmente ela se sente quase desobrigada a avançar e justifica-se que intelectualmente ela está muito avançada. Mas eu te pergunto, por que nos aperfeiçoarmos? Né? Os telespectadores devem estar se perguntando, mas aperfeiçoar, tornar-nos melhores, fazer o outro feliz, mas por que fazer isso? Assim, qual a vantagem? Assim, sejamos bem Lady Gerson, qual é a vantagem da gente se tornar melhor? Hoje em dia não é preciso nem buscar a religião para imaginar vantagens. A própria medicina, a própria ciência afirma em milhares de pesquisas que quem se sente melhor consigo mesmo e, consequentemente, com os outros, tem a saúde física renovada, consegue superar doenças e questões emocionais gravíssimas, consegue, na verdade, vivenciar positivamente tudo que lhe acontece, até o que aparentemente não é bom. Então, eu acho que até por egoísmo nós deveríamos ser pessoas melhores, pensando em nós mesmos, para começar. Porque há uma estabilidade emocional, há um bem-estar que nada pode trazer se não for exatamente essa troca positiva de uma energia que é nossa e que vai interagir com a energia em torno de nós. E isso hoje não é só a doutrina espírita que diz. Todos os pesquisadores, as pessoas que lidam com a saúde mental e física do ser humano estão afirmando isso de forma impressionante. Que esteja você enfermo ou sadio, a sua situação será sempre mais positiva se você, de alguma maneira, chegar ao outro e se sentir realizado por isso. Bom, retomando a questão anterior a essa, você acredita que o desenvolvimento intelectual leve a um desenvolvimento moral?
Dependendo de quem for a pessoa, até acredito. Mas eu dizia a você há poucos momentos que intelectualmente às vezes avança-se muito e moralmente não. E às vezes há grandes descobertas que precisam passar pelo crivo da moralidade, do que é ético, do que é correto, para realmente beneficiar o homem. Há pouco tempo, na Coreia, um cachorro foi clonado. E as pessoas começaram a comentar, poxa, mas que bobagem essa coisa de clonar cachorro. Aí aparece nos Estados Unidos uma moça que clonou o gatinho por $50.000. Mas os médicos que clonaram o cachorro disseram uma coisa fantástica. Não, o nosso objetivo não é clonar os cachorros do mundo, mas cada vez que se clona um animal, se chega mais perto da cura do diabetes. Então, isso foi extraordinário. Finalmente, os cientistas deram uma satisfação à sociedade. Olha, nós não estamos brincando, nós não queremos que pessoas milionárias clonem os seus animais de estimação. Mas, por motivos que a própria ciência ainda não percebeu muito, cada vez que se clona um animal, eles detêm mais possibilidade de vir a curar a diabetes. E eles acreditam que o diabetes estará curado em 5 a 10 anos, com essas pesquisas. Então, mesmo aqueles que são contra, de repente percebem que tudo é para beneficiar o ser humano. Né? O ser humano, não por acaso, foi colocado por Deus gerindo toda a vida natural que existe e sendo, vamos dizer assim, o rei da criação. Mas, embora a nossa crueldade, o avanço espiritual existe, ele se reflete na matéria e não é por acaso que essas pesquisas têm sido tão bem-sucedidas. Porque no processo evolutivo, nós já temos esse merecimento de não passar por determinadas dificuldades, de não ter mais determinadas enfermidades. E isso, com certeza, vem das pesquisas, da técnica que cada vez mais se aperfeiçoa. O importante é que haja a questão moral e ética. Que venham finalmente os cientistas e digam, olha, nós estamos fazendo isso para chegar a isso. Respeitamos tudo na natureza, mas isso está beneficiando, sim, o ser humano para o futuro. Bom, o Livro dos Espíritos diz que a evolução moral, o progresso moral, depende do combate do egoísmo e do orgulho. Você pode explicar para a gente por quê? Porque, no fundo, quando você tem egoísmo e orgulho, e os espíritos já diziam em 1863, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a Kardec, o codificador, que orgulho e egoísmo eram as duas grandes chagas da humanidade. Porque nos afastavam do outro, porque nos faziam imaginar que éramos melhores do que todo mundo, porque de alguma forma nos davam a pretensão, a ilusão de acreditar que nada poderíamos aprender. E como viver aqui ou fora da matéria é eterno aprendizado, há um grande estacionar no egoísta, no orgulhoso, naquele que considera que todos têm que homenageá-lo, que a vida tem que sempre beneficiá-lo, quando não é assim. Quando, com certeza, através das frustrações e dos sonhos que não se tornam realidade, nós aprendemos muito mais, principalmente a ser generosos, coisa que o orgulhoso, o egoísta não é. E como é que você avalia o estado moral do mundo atualmente? Olha, eu acho que não é preciso qualquer avaliação para perceber que ainda há um grande orgulho nas criaturas, nas suas próprias verdades, pessoas que ainda se aferram aos seus critérios religiosos sem considerar os outros, pessoas que ainda têm muito preconceito em relação a coisas tão tolas, tão pequenas e que nos afastam do ser humano. Tudo aquilo que nos afastar da compreensão real do outro, da verdadeira fraternidade, do buscar o outro para nos tornarmos melhor a cada dia, desse aprendizado constante e recíproco que deve existir entre as criaturas na Terra, será contra as leis de Deus. Porque eu tenho certeza absoluta, e todas as religiões dizem isso, que Deus nos criou para a perfeição que um dia vamos alcançar, que o processo evolutivo não termina, mas principalmente que ele vai sempre depender da nossa vontade, do nosso desprendimento, de avançar sem medo nas situações que nos constranjam, que nos impeçam de estar próximo do nosso semelhante. Jesus sabia tanto disso que colocou tudo, preceituou tudo na sua caminhada, nos 3 anos que esteve falando ao povo. E é claro que as religiões nos lembram isso de todas as formas. Mas enquanto houver o preconceito, não aceitar o outro dentro da sua opção religiosa, da sua opção pessoal, nós estaremos mais afastados do que é positivo, do que é correto. O que você nos diria, à luz da doutrina espírita, sobre essa crise ética que tem acometido a sociedade brasileira? Porque, na verdade, você percebe que as pessoas passam todas por iguais situações, mas as opções que elas fazem são diversas. Eu acredito que em todos os momentos de nossa vida, em muitos deles, nós sejamos chamados a não sermos corretos,
não sermos honestos, por uma série de pequenas ou grandes tentações. Mas estar com essa tentação, aceitá-la em nossa vida, mudar o nosso senso de ética e de beleza interior para nos aproveitar de determinadas situações, coisas ou pessoas, isso é o grave. E isso nos tornará diferentes. Porque, sem dúvida, eu acredito que a única coisa que jamais volta é o tempo. Todas as oportunidades, facilidades, dificuldades, saúde, doença, tudo voltará em vidas que se sucedem. Mas o tempo que você deixou passar e que você perverteu muitas vezes através de atos menos dignos, esse não retorna, a não ser em consequências graves para o seu destino. E, assim, para encerrar o nosso programa, nossa última pergunta para a Maíse, de que forma o Espiritismo, a doutrina espírita, pode nos ajudar a conviver com essa distorção toda e mantermos o nosso centro? Eu acho que a doutrina espírita, como outras religiões também, nos lembram de que é bom ser bom. E quando vemos alguém que não consegue sê-lo, nós com certeza estaremos confortados ao pensar, eu posso todos os dias colocar a cabeça no meu travesseiro e dizer, eu nada tenho contra ninguém. Também não fiz nada que possa, de alguma maneira, me tornar uma pessoa menos digna, face à consciência que é livre, mas que naturalmente nos cobrará um dia todas as nossas decisões. Eu me recordo de pequena história de Francisco Cândido Xavier. Ele, com muita dificuldade no trabalho, ganhando muito pouco, o irmão havia morrido e lhe deixado todas as dívidas, além dos sobrinhos que ele então criava. E ele teve uma oferta de emprego impressionante. Era 3 vezes o que ele ganhava no salário dele, mas tinha um problema. O ônibus que o levaria à entrevista só passava uma vez por dia. E naquele dia especificamente, naquele horário, às 16 horas, o Chico tinha que estar ali para pegar o ônibus. Quando o ônibus apontou na esquina, ele escuta uma voz, tio Chico, tio Chico. E ele olha um pequeno menino de 5 anos do outro lado da rua, chamando por ele. E ele então pensa, meu Deus, se eu tomar o ônibus, frustrarei o menino. Não deixarei de chegar aqui, porque eu vou tomar o ônibus. E naquele impasse ele espera o menino e o ônibus vai embora. Naquele dia, se ele não tivesse se apresentado, como não se apresentou, ao novo emprego, outra pessoa tomaria o seu lugar. E a pessoa tomou o lugar dele. O menino atravessa a rua, o ônibus foi embora, o menino abraça as pernas do Chico e lhe estende, sem palavras, uma florzinha do mato. E o Chico cai em pranto, muitos anos depois, já idoso, contando a um jornalista que lhe havia perguntado qual foi o momento culminante da sua vida. E ele então diz em lágrimas ao jornalista, com mais de 85 anos, aquele foi o momento culminante da minha vida, porque eu fiz uma escolha para sempre. Eu percebi que a escolha que eu tinha feito tantos anos antes permanecia no meu coração. Eu nunca tive a oportunidade de um emprego melhor. Lutei sempre com enormes dificuldades. Mas aquele menino que me abraçou as pernas e me estendeu a florzinha não se frustrou. Porque era isso que ele queria fazer. E na sua simplicidade ele me mostrou que a minha vida também deveria ser simples. Eu acho que se nós encontrarmos a simplicidade de viver, vivendo com aquilo que é necessário para nós, mas sabendo que aquilo que for excessivo estará faltando ao outro, seja emoção, seja questão material, nós viveremos felizes, encontrando nas pequenas alegrias de nossa vida a oportunidade de continuar vivendo, amando e servindo o nosso semelhante. Isso todas as religiões preceituam e acredito que esteja em nossos corações para sempre. Mas muito obrigada pela sua participação no Momento Espírita. Eu que agradeço. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.